Olá pessoal, meu nome é Bruno Victor Lorente, sou acadêmico de História da Universidade do Oeste Paulista no Oeste. Estou aqui na Jornada da Educação, no Simpósio de Iniciação Científica pela FACLEP. O tema de meu projeto é Leonardo entre Homens e Da Vinci no contexto de polímatas. Esse trabalho vem com resultados. A minha orientadora é a doutora professora Luliata. Ao qualificar Leonardo como gênio, vamos desconsiderar, de certo modo, a época que ele estava inserido, o Renascimento. Leonardo da Vinci vive durante 67 anos e morre em 1517. A questão é que, neste contexto, época de florescimento das artes e das ciências na Itália, quanto polímatas como ele viviam, estavam inseridos neste contexto cultural, político e econômico. Entre tantos outros homens que possuíam seus traços de genialidade, o ponto de partida foi Leonardo da Vinci. No entanto, isso não significou desconsiderar a genialidade de Leonardo da Vinci, mas a busca de compreender as indagações nas quais fizeram dele gênios. Esta pesquisa buscou situar a genialidade de Da Vinci em relação à de polímatas dentro de seu contexto histórico. Esta aqui é uma foto que foi publicada pela universidade apresentando o dia que eu estive em São Paulo durante a exposição dos 500 anos de um gênio sobre Leonardo da Vinci. Esta pesquisa pretende recolocar Leonardo da Vinci dentro de seu contexto sem retirar sua genialidade, reconhecidamente admirável, mas embasada nos padrões da época, fecundo para a existência de polímatas, ou seja, de outros gênios do contexto que ele estava inserido. Para os objetivos específicos: contextualizar historicamente e artisticamente o período da Baixa Idade Média em relação à inicial do Renascimento, ou seja, iremos compreender as relações do contexto histórico, social, dessa transição de períodos. Também iremos analisar as principais características de Leonardo da Vinci, comparar alguns artistas que antecederam Leonardo da Vinci com alguns contemporâneos, para compreender o que era comum à época do Renascimento. Também iremos apontar os trabalhos e as razões que diferenciaram esses artistas e arquitetos. Quais eram as motivações pessoais quais levavam esses homens tão geniais a produzirem tantos feitos? Será que o contexto que eles estavam inseridos era propício a isso? Esta pesquisa, sendo de natureza bibliográfica, traz fontes secundárias, com base principalmente em Walter Isaacson 2017, fundamenta-se teoricamente em Humberto Eco 2010, Ernest Gombrich 2000 e Jason 2001, onde trazem o contexto histórico e artístico do período que estes homens estavam inseridos. Os resultados deste projeto. As disciplinas durante o período renascentista não tinham as mesmas diferenciações que conhecemos atualmente em nosso contexto histórico. Os registros de nomes de artistas, artífices, arquitetos, homens em seus ofícios, se deviam à valorização da obra artística e em especial à pintura. Já o registro explica o súbito aparecimento de grandes gênios da história da arte. Neste cenário, a obra de Da Vinci se diferenciou-se devido aos projetos que desenvolveu durante sua vida e obras. Esta aqui é uma ilustração de alguns dos projetos de Da Vinci, No caso, ele fez alguns esboços que estão em seus códices, este relacionado aos projetos de engenharia militar. Leonardo da Vinci nasceu em um contexto de valorização do artista visual, especialmente os pintores, também os artífices, já que eram alunos que trabalhavam em ofícios com outros homens, pintores, artesãos, arquitetos, artistas, escultores, entre outros. Enquanto muitos outros homens geniais colocavam seus projetos em execução,
Leonardo da Vinci desenvolveu muitos projetos à encomenda de mecenas e também pela igreja, afrescos, mas Da Vinci também produziu inúmeros projetos não executados, que saíam de sua mente inquieta e relatadas em seus códices, ou seja, em agendas que ele detinha para si com anotações brilhantes, desenhos de anatomia humana, entre outros projetos que só tornaram possível séculos posteriores, como a bicicleta, a asa delta e o avião. Estes são de alguns exemplos, entre inúmeros outros projetos que não foram executados por Da Vinci. No entanto, suas idealizações, suas anotações minuciosas diante de tudo que ele retratava em seu olhar profundo na natureza, surge em períodos posteriores. Durante a Alta Idade Média, uma série de eventos manteve as artes visuais e as funções eclesiásticas. Com acesso aos escritos e às esculturas romanas remetente à Grécia clássica, houve uma modificação da sensibilidade do foco e dos interesses cuja filosofia denomina-se o humanismo. E neste movimento, não apenas os arquitetos e os escultores, mas os pintores também passaram a ter importância, de modo que suas autorias tiveram brilho, êxito e destaque. Isso vai explicar o registro dos chamados grandes mestres da arquitetura e da arte. Neste sentido, entendemos que as disciplinas não eram separadas como conhecemos atualmente. O pai de Leonardo da Vinci era um tabelião. Leonardo, como filho bastardo, não precisava seguir o ofício do pai, e ele detinha de outras habilidades. Então, com Andrea de Verrocchio, durante a sua adolescência, ele, como artífice, aprende outros ofícios em uma escola de artífices. Lá estavam inseridos arquitetos, artífices, homens de diferentes áreas da arte e da arquitetura. Mas destaca-se também a capacidade visionária de Leonardo da Vinci de propor soluções, perspectivas, diferentes áreas diversificadas, como propriamente da música, das máquinas de guerra, da pintura, da engenharia, passando pela anatomia humana e de animais, a compreensão do mundo como um todo, a partir das perspectivas matemáticas. Nesta imagem temos a ilustração da figura do homem vitruviano com as máquinas de guerra produzidas por Da Vinci e também uma foto de Lucânia, um retrato descoberto em 2008 por Barbatelli, que retrata a autoimagem de Leonardo da Vinci. Com as referências bibliográficas, aonde cito Umberto Eco, Gombrich, Walter Isaacson e algumas referências de revistas e sites onde pude resgatar fontes e estudar durante alguns meses. Até aqui gostaria de agradecer a presença de todos, também principalmente a minha orientadora, a professora doutora Luliata, a diretoria, a coordenação, professora Alba Lucena Gandhi, meus professores, meu curso de História, o Imo Senhor e ilustre José Soares Lemes, do Instituto José Lemes, que pôde patrocinar a minha ida até São Paulo na exposição. Eu agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado deste trabalho e o próximo passo será uma monografia, uma possível publicação. Estarei lançando um livro referente ao projeto, com orientação e também com parceria com uma editora. Meu muito obrigado e agradeço a todos pela presença.